Boa noite, sejam bem-vindos na noite de hoje. Nós temos uma explanação para esta noite, que é uma passagem de Jesus pelo Marcos, 11, 12 a 14, 20 a 23, que é a parábola da figueira que secou. É um tema um tanto assim estranho, Porque há quem ficou chateado com Jesus, Tem gente que ficou chateado. Alguns foram natural, mas alguns ficaram chateados. Falaram, nossa, mas Jesus amaldiçoou a figueira e secou até a raiz, Então alguns ficaram meio revoltados com Jesus. Mas Jesus tinha os dons mediúnicos e naquela época era uma época que os homens eles precisavam presenciar os efeitos. Até nos dias de hoje tem muitas pessoas que ainda são assim, Precisa da consequência, precisa daquele barulho para poder entender e compreender, Então, Jesus, vindo de Betânia com os seus apóstolos, ele chegou lá, estava com fome. E ele olhou adiante e viu a figueira. Veja bem que Marcos não fala que ele foi apanhar os fios, ele fala que ele foi encontrar algo. Jesus foi buscar algo lá na figueira e foi até a figueira. Chegando lá, ele presenciou uma árvore com muitas folhas verdes, uma árvore muito linda, porém não tinha frutos, não havia produzido frutos. Há quem fala que não era época de frutos, Há quem dá até data, abril, que não é, talvez até nos dias de hoje seria talvez, Agora naquela época, talvez não é uma data precisa que não dava frutos, Mas enfim, há quem fala isso. E Jesus então, olhando para a figueira, falou: de ti não restará mais frutos, não comerão mais do que vós produzir. E foi embora. No dia seguinte, os apóstolos caminhando, perceberam que a figueira estava seca até as raízes, e eles estranharam, E aí Pedro falou para Jesus: Senhor, reparastes que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou até as raízes? E aí Jesus, chamando eles ao lado, foi ter um diálogo para com eles e falou assim para eles, um dos temas que se tiveres fé, mas aquela fé ardente da sua mente e do seu coração, produzirá também efeitos. Poderia dizer: montanha, vás e derrame-te nos mares, e a montanha lá iria. Então, Jesus fala da fé. Então, Jesus está usando a figueira para falar da fé e falar também sobre nós, árvores improdutivas, seres humanos improdutivos. E quanto à montanha, eu lendo, relendo e tal, Jesus, que nós não temos o detalhe da explanação dele, nós temos talvez aquilo que se fixou no momento de mais importância. A própria Bíblia, você lendo, ela não tem muitas colocação, é simples o que está lá. Mas poderíamos dizer que as montanhas
São as nossas dificuldades? São os nossos problemas? São os obstáculos que nós devemos ultrapassarmos? Ou escalamos elas, ou oremos a Deus, vamos ter a nossa fé, aquele pensamento firme, que aquela montanha vai sair da nossa frente, vai para o mar ou vai para outro local? Eu imagino que quando Jesus, eu na minha pequenez, na minha humildade, imagino que Jesus estava falando dos nossos obstáculos. É o que eu imagino. Eu não sei vocês, mas eu imaginei isso. Inclusive eu reli que o Roberto falou, e eu estava ali e pensei nisso, falei, mas essas montanhas são os nossos problemas. Então, se nós tivermos a nossa fé, estivermos de verdade com a nossa fé, ligados a Deus, a Jesus, fazer por onde também, né? Porque nós temos que nos modificarmos, nós temos que fazer as nossas mudanças, para que nós possamos conseguir tirar as nossas montanhas de nossa frente. O que são os nossos obstáculos? A começar os nossos problemas pessoais, muitas das vezes familiares, muitas das vezes monetárias, no nosso emprego, na nossa vizinhança, nós temos um monte de problemas. E nós, às vezes, não sabemos lidar com isso. E nós, muitas vezes, somos ansiosos, né? E fazemos uma coisa muito grande, alguma coisa que é resolvível. Por quê? Porque nós estamos passando na vida e nós temos que passar de uma forma amena, tranquila. E muitas das vezes nós acabamos com a nossa saúde com coisas que são resolvidas, coisas que vão passar. Então, a gente tem que ter a nossa fé, como Jesus fala aqui, a fé em Deus. E não adianta nós imaginarmos que a nossa vida aqui, ela vai ser plena de alegria e felicidade. Não vai ser. Ela vai ser de obstáculos, de montanhas que nós vamos ter que remover. E removendo essas montanhas vem a bonança. E eu diria para vocês, aproveite os momentos felizes, os momentos bons, a bonança. Porque a hora que você estiver bem fortalecido, estiver bacana na vida, vai vir outra montanha. Quem sabe essa montanha, devido a você ter aprendido a primeira vez, as outras vezes, ela vai ser menor para você. E os obstáculos vão ser fáceis de você tirar da sua frente. Não é? Então vamos pensar que talvez essa lição que Jesus passou ali para aqueles irmãos e para nós naquela época, sejam as nossas dificuldades e o instrumento que cada um de nós devemos ser. Porque na verdade essa árvore que Jesus fala, somos nós, seres humanos que devemos ser úteis, que devemos usar da benevolência, do sentimento, do coração, para estender a mão aos nossos semelhantes. Não nos tornarmos só fechados dentro do nosso lar, da nossa casa. É por nossa volta. Porque da nossa casa, do nosso lar é fácil. São aqueles que nós estamos ali convivendo, amamos muito eles. Mas e aquele vizinho difícil? Né? Ou mesmo um parente um pouquinho mais difícil, assim mais distante, difícil, né? E às vezes nós não temos a paciência, não temos a indulgência, né? E torna-se uma montanha em nossas vidas. É para nós repensarmos, né? Para nós repensarmos. Então, nós estamos na escola, estamos vivenciando coisas, e é tão importante nós conseguirmos manter o equilíbrio. Não é fácil, né? Eu estou tentando aprender, estou na escola, estou aprendendo todos os dias. Tem dias que são melhores, tem dias que não são. Certo? Então nós estamos aprendendo todos juntos, mas temos que aprender. E talvez, né, se a nossa sabedoria chegasse um pouquinho antes, né, se nós tivéssemos talvez prestado atenção, não estivéssemos tão
muito distraído com coisas talvez momentâneas de nossa vida, com problemáticas materiais, problemáticas familiares, talvez teríamos treinado isso e percebido o quanto muitas das vezes essas problemáticas ferem a nossa saúde, o nosso coração, o nosso viver, né? Quantos irmãos, né, que padecem, enfermos, doentes, problemas cardíacos, respiratórios, né, depressões, porque não sabe lidar com morrinhos, imagine montanhas, né? Outra coisa, todos nós, que é o que fala essa lição, somos dotados de dotes, não tem ninguém que não é. Não tem ninguém de nós que não pode, de repente, ouvir alguém que encosta perto de você, puxa algum assunto e aquela pessoa está precisando de uma palavra. Aí é o seu momento de usar o dote, né, o bem que Deus pôs em vossa alma para você espontaneamente colocar a caridade, a palavra naquele momento. Então, são coisas para nós refletirmos e para nós usarmos. Porque, como eu falei, dentro do nosso lar é muito fácil. Às vezes na rua nós ou interagimos com preconceito, ou com o tempo, andamos sempre muito ocupados, não é assim? Muito ocupados. E às vezes não para ouvir. Só ouvir. Às vezes aquele ser que te para na rua ou no seu trabalho, um estranho, ele só quer ser ouvido. Só ser ouvido. Às vezes você nem precisa falar nada. Mas se você precisar falar, se tiver a oportunidade de falar, busque Deus, busque Jesus, a palavra vai sair. Eu estou mencionando isso porque eu estava ali estudando no carro e passou um senhor por mim e ele falou assim: cuidado com o ladrão. E aí eu falei para ele: tem ladrão aqui, né? Puxei assunto. Ele tem. Eu sou ladrão. Falei: você, meu irmão? Você, meu irmão, é ladrão? É, eu sou. Eu falei: não parece, porque você é um homem de Deus. Você não é ladrão. E ele se emocionou. As lágrimas começaram a surgir. Talvez ele estivesse até, digamos, pouco alcoolizado, eu não sei te dizer. Talvez. E aí eu peguei, naquele momento, para você ter uma ideia, eu não consigo me lembrar das palavras, mas eu busquei algo na espiritualidade e falei para ele. Falei: você é um homem de Deus. E ele falou: sou? Falei: é. Falei: eu também sou. E ele me elogiou. Falei: não, meu irmão, eu não sou isso que você está falando. Eu sou um homem de Deus, assim como você é. Nós estamos para servir. E aí eu falei para ele: procure uma casa, procure algum lugar. Ele falou: eu estou precisando, então vai procurar. Mas eu tenho um monte de pecados. Eu falei: quem não tem? Eu também tenho um monte, talvez mais que você, que são as montanhas, não é? Por isso que vive a montanha aqui, os nossos obstáculos. Eu falei: também tenho muitos. Eu falei: mas você pode retirar essas montanhas da sua vida, esses pecados que você disse ter. Mas quem de nós não tem? Deus nos perdoa. É um Pai maravilhoso que vai nos dar oportunidade, vai nos acolher sempre. E quem de nós não tem as dificuldades, os pecados? Quem de nós? Todos nós temos, não é? Então, é com essas palavras que me vêm agora na experiência nossa, porque nós estamos aqui também para falar de nossas vivências e experiências, não é? Até para melhorar a palestra da noite de hoje. Então não perdemos nunca uma oportunidade, porque nós nunca vamos saber quando tem alguém que vai nos aproximar. A importância de estar sempre focado
de procurar não ficar nervoso, e se ficar, tentar desviar daqueles assuntos que às vezes nos perturbam, porque nunca sabemos quando Deus vai precisar de nós, né? Essa lição fala disso, da precisão que Deus tem de nós, porque todos nós somos árvores que precisa dar frutos. Jesus aqui ele estava se referindo naquela época dos templos que havia lá em Jerusalém, que aquelas pessoas falavam aquelas palestras maravilhosas. Então Jesus fala, né? Ele está querendo dizer que aqueles homens daquela época e de hoje também tinha até o dom da palavra, bonito, muito bonito de se ouvir, né? Tinha aquela palavra que existe até hoje, essas coisas, mas é verniz, é uma coisa que é só o verniz, é só uma camada, que quando nós raciocinamos da palestra que nós ouvimos, a gente percebe que ela não toca em nossa alma, em nosso coração. Isso é para hoje. Não tem assim um livro que às vezes você está lendo, que você vai terminar aquele livro e você fala, poxa, esse livro não me trouxe uma coisa que eu vou somar aqui, que tem a ver comigo, né? Bem entendido, comigo. Essa literatura não me serve, né? Então é o livro de cada um, né? Então é para nós repensarmos, né? Não somente hoje é muito diferente daquela época, e de uns anos para cá diferenciou mais distante ainda. Por exemplo, hoje você tem os acessos, né, na rede social, e você ouve o que você quer. Você pode ouvir uma palavra que vai te trazer uma experiência, uma sabedoria, ou o verniz, né? Vai até falar às vezes de Deus, vai falar de coisas assim, mas você vai olhar e vai falar assim, poxa, essa pessoa não pôs sentimento, porque falta o sentimento, né? Ou falta o amor, não é? Então, quando Jesus fala dessa figueira seca, dessa parábola, somos nós. Que fruto nós estamos dando? Qual a qualidade? Nós estamos dando fruto? Ou nós simplesmente vivemos a nossa vida, estamos passando sem fazer bem para ninguém, sem ouvir alguém, sem dar uma palavra? Como nós estamos passando? Então nós temos que analisar as nossas vidas. Os frutos também, aqui no caso, que é o nosso Evangelho, né, que é Allan Kardec, né, com esses espíritos, nos possibilitou a leitura edificante. Ele está se referindo também aos médiuns, a todos aqueles que foram dotados da mediunidade para poder ser intérpretes de espíritos que vêm até nós para nos trazer as mensagens, nos trazer as ideias que Deus quer para conosco, trazer a vida, o como que nós devemos agir em tempos. Aqui, nesta época, quando foi passada essa lição, os espíritos colocam que os médiuns iriam se espalhar por todas as nações, entre pobres e ricos, por todo o planeta, levando a palavra. E aquele que tiver a boa vontade, ele vai conseguir passar aquilo para frente. A sua palavra vai chegar àquela pessoa através da espiritualidade e através do sentimento, porque precisa do coração,
precisa do amor, não é? Nós não podemos, de repente, nós estamos falando aqui, de ter a oportunidade de repente, dar uma palavra para aquele que chega até nós, né? E falar com malcriação, falar com palavras duras, não pode, porque essa espiritualidade maior, ela vem com o coração, com o amor, para tocar aquela alma que está necessitada. Nesta época que passaram, veja quantos anos, né? E Kardec trouxe isso para nós, essas literaturas. E ele já estava anunciando, espalhando pelo planeta inteiro. E realmente é isso que ocorre, que ocorreu, né? Hoje, embora, acho que acredito ainda que o Brasil ainda é, né? O maior local que tem centros espíritas, que tem os espíritas, mas tem no planeta inteiro. O planeta todo tem. E nunca deixou de ter naquela região lá do Oriente. Nunca deixou de ter. Porque as igrejas de Paulo, eu estava vendo, eu não consigo me lembrar se foi num livro que eu li, ou se foi num Discovery, que as igrejas lá de Efeus, lá da Turquia, elas continuam. Naquela época que fazia, eles recebiam os espíritos. Eles faziam trabalhos espirituais de cura, desde a época de Paulo. E até hoje diz que continua no mesmo modo, continua tendo as manifestações mediúnicas, né? E isso se espalhou, né? Com a vinda, né? Com o crescimento de outras religiões, que pode chamar de Espírito Santo, né? No caso, ou chamar do que quiser, de Deus, são seus representantes que vêm falar, não é? Então a gente pensa assim de uma maneira diferente de nós, mas são manifestações de espíritos e que fala a verdade naquele local, fala naquelas igrejas que aqueles nossos irmãos estão precisando escutar a palavra, né? Então, embora os nossos irmãos ainda não tenham esse conhecimento, eles são dotados dessa sabedoria para entender que aquele Espírito é o Espírito Santo, ou um anjo que ali está e vai trazer, né, traz aquela palavra que transforma muitas vezes a pessoa. Então, como anunciava aqui, está por toda parte, está por todos os locais, né? Então, o que Jesus quis dizer, assim, que eu entendo, é do nosso amor, do nosso sentimento. Porque se nós não tivermos o sentimento, a gente não consegue dar a palavra, não consegue ajudar. E o sentimento, ao meu ver, também não deixa de estar andando junto com a nossa fé. Está junto com a nossa fé. Porque você, para poder almejar esta fé, querer a fé de uma cura ou de uma realização, você não vai colocar amor, você não vai elevar o seu pensamento a Jesus ou ao seu santo de devoção. Então o sentimento, eu acho que, na minha opinião, o sentimento e a fé estão juntos. Esse sentimento faz com que interage aquela fé ardente dentro de nós. Aquela fé que Jesus fala sobre as montanhas, sobre os obstáculos. E nós colocamos obstáculos em nossas vidas, que às vezes somos chamados para trabalhar, para realização de coisas, mas aí os obstáculos se colocam em nossa frente e a gente às vezes não consegue realizar.
Eu falo de mim, né? Por quê? Porque as nossas vidas são ligadas com outras pessoas. E aí você não consegue. E aí que você tem que muitas vezes usar do sentimento, da sua fé, para que você também arraste um filho, arraste um irmão, às vezes a esposa, né, que não aceita, né? Às vezes nós temos que conversar. Um detalhe assim que eu às vezes observo, né? Eu tenho um amigo que vai se casar. E ele vai casar, né? Ele já vive com a pessoa já há alguns anos. E ele está enfermo. Então eu acredito que ele quer fazer uma coisa assim porque ele está enfermo, mas é o momento dele ser feliz, né? Ele quer ser feliz, ele quer realizar este casamento. E alguns desses familiares não são católicos. E aí ele comentou assim, né, que no casamento lá de um fulano, a igreja tem um muro e as pessoas que não eram católicas ficaram debruçadas no muro tentando ver o casamento. É surpreendente, não é? Eu achei assim, a vontade de ir, a vontade de estar lá, mas por uma palavra, alguém que colocou aquilo na cabeça de algumas pessoas, ela quer ver, porque se ela chegou até o portão, até o muro e não entrou na igreja, é uma barreira grande para ela ultrapassar. E aí você vê, nós estamos falando aqui de árvores secas. Aqui também fala das doutrinas que não trouxeram, não trazem grandes coisas para o homem. É verniz. E essas doutrinas, segundo os ensinamentos aqui, elas não vão ficar, elas não vão ter, porque aquela que não fizer algo para a humanidade, ela não consegue se estabelecer. Então, eu sonho, né? Eu sou sonhador de um dia não existir eu não sei como chama-se o nome, a parada evangélica, é assim que se fala? Essa que só sai os evangélicos? Eu sonho num dia, meu sonho é que todos nós estejamos juntos, todos nós. Ou mesmo um ateu lá, qual o problema? De nós estarmos todos unidos. É um sonho. Eu fico imaginando assim, que o conto seria maravilhoso se nós parássemos de colocar títulos, parássemos de nos dividirmos e nos unirmos. Essa semana eu tive alguém que falou assim para mim, que você não acredita no Cristo, você não segue a Bíblia. Você vê aonde chega a situação, mas aquela pessoa, ela está equivocada. Porque nós aqui estamos no centro espírita. Eu só sou espírita aqui dentro? Vocês são espíritas só aqui dentro? Eu não tenho que ser espírita em todos os lugares? Aonde que eu vou usar os meus conhecimentos que eu aprendo com o Evangelho, com as literaturas espíritas? Só vai ser aqui dentro? Eu não vou usar lá fora? Então eu não tenho
problema algum de entrar em qualquer casa, principalmente uma casa cristã. Qual é a minha dificuldade, qual a minha problemática em me misturar com os meus irmãos de, não mencionar religião alguma, A, B, C? Eu vou. Se me chamar para um casamento, vou lá prestigiar. Qual o problema? São solos sagrados, são casas sagradas. Então aqui, esta literatura fala isso. E estas coisas que acontecem são os homens, porque não tem escritura alguma, ou pelo menos na boa nova do nosso Senhor Jesus, que te aponta essa, aquela ou aquela outra. Não tem. Então aqui, ela não é uma lição longa, é uma lição até curtinha, para nós refletirmos. Então, não queremos ser a figueira seca, queremos ser a árvore frutífera, a árvore que vai dar frutos, né? Da igualdade, da tolerância, da humildade, da beneficência. Esse tem que ser a virtude do cristão. Nós estamos tentando conquistar isso. Essa é a nossa virtude. Socorrer a todos, estar perto a todos, conversar com todos, não é? Então eu tenho um sonho. Eu, inclusive, assim, nós participamos, quando veio o Papa para o Brasil, João Paulo, eu passei uma experiência assim que para mim foi maravilhosa. Espírita, um jovem espírita, né? Porque eu era jovem. Eduardo foi também, Eduardo. Você estava? Eduardo estava, Roberto estava. Nós estávamos lá. Jovens espíritas. E foi foi brilhante. Nós deveríamos ter, ou devemos ter, talvez tenha, espíritos como esse Papa, que era muito iluminado. Aí nós fomos no estádio, né? Morumbi, é isso? Morumbi, Eduardo Pacaembu, Morumbi, lotado. E eu me perdi. Mas acabei me dando bem, né? Porque eu fui parar na numerada do Morumbi, fui envolvido. E eu diria para você assim que eu tive uma experiência de jovem que eu gostaria, por isso que eu falo que eu ainda tenho esse sonho. Porque parece que está tudo mudado, está tudo muito diferente. E eu entrei na numerada do Morumbi para ver o Papa. E quando eu entrei, estava dividido, mas todos juntos. Então estava dividido aquelas cadeiras numeradas, né? Um certo conforto, com um grupo de adventistas. Não era difícil saber que eram adventistas, né? Eu não convivo mais com isso, com adventistas, mas a roupa, tudo, remetia-se que era aquela comunidade adventista. Olha que lindo, adventistas. Não é lindo? Estava lá para ver o Papa. Do lado esquerdo, na outra numerada, eu era um garoto, eu não fui lá perguntar, mas com certeza africanos. Por quê? Porque eles estavam com uma roupa linda, chique, bonita, que hoje, aqui no Brasil não poderia ter, mas eu não sei nem se eles eram do Brasil. Eles estavam com aquelas roupas de pele de animais, pele, né? Assim, como esses filmes que a gente vê, com também chapéus assim, eram de animais, né? Hoje não poderia ter, né? Mas era a cultura deles. As mulheres muito bem trajadas, África, estavam com seus tambores, estavam com seus instrumentos lá, estavam lá. Do outro lado, eu não sei como eu entrei ali, né? Eu acho que eu fui até presenteado, porque com certeza
ali era um lugar que foram separadas aquelas pessoas, porque nós estávamos também com judeus. Esse também foi fácil identificar, né? Aqueles senhores característicos, né? Com seus cabelos, seus chapéus, judeus. E aí tinha outra parte que deviam ser católicos, né? E foi lindo. A minha consciência ali, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Eu só estava ali se reuniu várias pessoas de várias religiões. Então ali naquele estádio, não estavam só católicos, estavam vários tipos. E eu penso, poxa, nós não usamos aquilo para evoluir. Pelo contrário, distanciamos uns dos outros. Estamos distantes. Porque eu não entro aqui, eu não aceito você, eu não gosto disso, não é? E isso é provocado por homens que têm o dom da palavra, que têm a palavra, mas não dá fruto. Não dá fruto. E, infelizmente, alguns seguem aquela pessoa. Infelizmente seguem, são seguidores. Né? E Jesus, os Espíritos que trouxeram isso, essa lição é exatamente isso. A figueira que não dá frutos são as religiões que não utilizam o amor pleno, o sentimento, o coração, porque Jesus é para todos nós, e nós temos que ser todos para Jesus. Todos para Jesus. Ele é nosso, Ele trouxe para nós. Ele não escolheu raça, cor, está saudável, está doente. Não. A sua simplicidade acolheu a todos nós, até os bárbaros que estavam ali, os ladrões, as prostitutas. Jesus acolheu a todos, até mesmo os fariseus que chegaram até ele. Acolheu. Alguns seguiram Jesus, continuaram com a sua doutrina, mas seguiram o Mestre. Então, a figueira seca é isso. Ela se trata disso. Essa diferença que nos falta, o amor, a caridade plena, essa caridade de aceitarmos o próximo, independente de qualquer situação. Né? Outra coisa que essa lição fala, para que nós vamos encerrar, quem de nós já não teve lá atrás assim, digamos assim, uma palavra que às vezes mexeu com a gente? Esse menino é preguiçoso, né? Esse menino é mal criado, não é? Algumas coisas, a nossa infância às vezes, né? Algumas coisas bateram muito forte dentro da gente. E às vezes demoraram anos para que nós nos libertasse daquilo, né? Para que nós aprendêssemos, né? Eu queria, essa reflexão que eu estou falando é para que a gente sempre tome cuidado do que nós falamos para o nosso semelhante. Muito cuidado, né? Porque você tanto pode acolher, socorrer, ajudar, como você pode levar uma pessoa às vezes para uma depressão, para alguma coisa assim. Então é muito importante, né? Nós temos cuidado, né? com as palavras, com o nosso sentimento. Então a gente tem que eliminar sempre a figueira que não dá fruto e nos transformarmos em árvores produtivas. Eu vou encerrar essa parábola. Eu não achei ela tão fácil de ser assim explanada,
não achei, porque ela tem vários sentidos, né? Vários sentidos. Mas a observação que eu encontrei na montanha, eu não sei, talvez um mentor ali sentado falou comigo, porque eu estava estudando a lição vários dias, né? E não tinha percebido isso. Agora, o interessante, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Que eu tô fazendo um tratamento, né, com um fisioterapeuta, né? Então eu tenho que levantar muito cedo, né? Eu tenho que levantar às vezes 5h30. E hoje era dia e eu acordo mais cedo, né? Coisa chata, mas eu acordo mais cedo. Mas foi uma coisa boa. Como eu acordei mais cedo, para você ver como nós somos, o quanto potencial nós temos, gente, vocês não fazem ideia. O quanto potencial cada um de nós tem. O quanto nosso espírito pode doar, o quanto nosso espírito tem de bagagem dentro. É impressionante. E aí, como era muito cedo, eu falei, peguei o Evangelho e fui ler essa lição. E eu confesso para vocês o que eu li, o que eu estudei, que é pouquinha coisa. Olha, tá vendo? Uma página e esse pouquinho aqui. Era como se eu estivesse lendo outro livro. Era como se eu estivesse lendo outro livro. Era a respeito, mas eu li assim, foi poucos minutos, você vê que mas era uma coisa assim do meu espírito, assim, que eu enxergava diferente, que eu vi tudo diferente na literatura. Uma compreensão assim fabulosa, né? Eu não sei se eu ainda estava dormindo, se era o meu espírito, eu não sei dizer para vocês, mas para mim foi uma experiência gratificante. Eu não sei se algum de vocês já passou alguma coisa assim, mas foi uma coisa muito, muito linda, muito bacana, muito assim. Eu falei, poxa, aí depois que eu terminei eu pensei assim, poxa, se eu consigo entender dessa forma, isso vir na minha mente desse jeito, eu posso, em qualquer lugar, onde eu estiver, fazer uma leitura assim. Então, a gente às vezes não se conhece. É só essa a moral da nossa reflexão. Só para encerrar, desculpa tomar o tempo de vocês, mas eu queria ler para vocês, que é da figueira, tem a ver com a planta, uma passagem aqui do Fonte Viva, Chico Xavier, por Emmanuel. Eu gosto muito desse autor espiritual e de Chico, né? Então eu vou ler para vocês, que tem a ver com a nossa lição. É bem rapidinho, tá bom? Para nós encerrarmos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7,16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será reconhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa coloração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Nós estávamos falando. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos.
repetiremos nós. Obrigado a todos. Haroldo Dutra tinha falado dessa lição, eu li e não tinha percebido. Você vê como que nós ficamos. Muito obrigado a todos.